Ei, pessoal do sétimo ano, tudo beleza? This is Mr. Rocha again. Vamos para mais uma video lesson. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre polissemia, pessoal. Polissemia, indo direto ao ponto, de maneira resumida, é a propriedade de uma palavra ter vários significados, ou pelo menos mais de um significado, a depender do contexto em que se encontra. Então vamos pegar alguns exemplos de palavras polissêmicas. A propósito, a maioria das palavras, tanto em português, nossa língua, quanto em inglês, a língua que a gente está estudando, são polissêmicas. A maioria. Então vamos lá. Vamos pensar aqui numa palavra que a gente conheça, book, que é uma palavra assim que, em tese, é bem básica. A gente começa a estudar inglês, já aprende book, não é isso? Quando a gente diz assim, ó, there's a book on the table, então equivale ao quê? Há um livro sobre a mesa, beleza? Então, nesse caso aí, book é um substantivo e equivale em nossa língua a palavra livro. Mas quando a gente diz, por exemplo, we need to book a table, aí nesse caso, book a table seria o quê? Reservar uma mesa. Ou seja, o mesmo termo mudou de classe gramatical, que antes era um substantivo, agora está funcionando como verbo, e o sentido mudou totalmente. Então, nesse caso, book a table seria reservar uma mesa. Então, there's a book on the table, tem um livro sobre a mesa. We need to book a table, precisamos reservar uma mesa. Veja que a mesma palavra tem vários significados. Então, ela é nosso primeiro exemplo de uma palavra polissêmica, não é isso? Todo mundo conhece aquele herói Batman? Batman. Então, Batman quer dizer o quê? Homem, morcego, não é isso? Batman. Então, bat é aquele animal que a gente chama, em português, de morcego. Mas quando eu digo baseball bat, seria o quê? O taco de beisebol, não é isso? O taco de beisebol, baseball bat. Então, a mesma palavra, a mesma pronúncia, a mesma grafia, mas o significado diferente. Então, é mais um exemplo de uma palavra polissêmica. Por que não mencionar o verbo get? O verbo get é um exemplo perfeito de uma palavra polissêmica, né? Eu até brincaria dizendo assim, ela é ultra polissêmica, porque o get, eu acredito que tenha pelo menos uns 15 significados. E você só consegue definir e entender exatamente o que get quer dizer, ele estando em um contexto. Fora de contexto, eu diria que ele nem tem significado. Não tem significado. Não é isso? Ele passa a ter uma ideia, a representar uma ideia, só uma vez que ele está inserido no contexto. Então, vamos lá. Ó. Quando eu digo, por exemplo, I'm getting hungry, guys, então aqui valeria o que em nossa língua? Eu estou ficando com fome. Mas se eu disser, oh, guys, I get home at 8 o'clock in the evening, seria o que? Get home equivale ao que? A chegar em casa. I need to get my mom a present. I need to get my mom a present. Já nesse outro contexto, get my mom a present é como se fosse comprar ou adquirir um presente para minha mãe. Então veja que eu dei 3 exemplos do uso do get, do significado do get, que muda totalmente. Então, ficar, chegar e comprar. Vejam o mesmo significante. Aquelas letrinhas juntas são chamadas de significante. E a ideia que ela passa é chamada de significado. Beleza, pessoal? Outro exemplo de uma palavra polissêmica, vamos dizer, é a palavra pupil. Pupil pode ser pupila dos olhos, mas também pode ser o mesmo que aluno, né? Pupilo, certo? Tanto em português quanto em inglês, essa palavra pupilo ou pupil, nesse sentido de aluno, está ficando meio em desuso, assim. Mas não deixa de ser mais um exemplo de uma palavra polissêmica, né? And you guys are my pupils. Vocês são meus pupilos, são meus alunos. Aí vocês estão aprendendo um pouquinho comigo. Alright, guys? Outra palavrinha para fechar seria a palavra match. Então, se eu digo soccer match, equivale ao quê? A partida de futebol, né? Soccer match. Mas match também é o nome que se dá aquele quando a gente acende um match para acender um fogo, acender o fogão, né? Hoje em dia os fogões são automáticos, não é isso? Mas antes usava-se muito match. Mas para acender o carvão do churrasco, ainda muita gente usa um match, né? Então, match é como se fosse o fósforo. Veja que é a mesma palavra,
Soccer match, partida de futebol. Mas match também é fósforo. Então, esses são alguns exemplos de palavras polissêmicas. Aí, por curiosidade, uma palavra que não é polissêmica é uma palavra monossêmica. A minoria das palavras são monossêmicas. Um exemplo, pessoal, de uma palavra monossêmica seria dentist, por exemplo. Dentist é só dentista, aquele profissional da área de saúde que cuida dos nossos dentes, não é isso? Ela não tem outro significado, né? Então, é isso aí, pessoal. O Mr. Rocha está rindo porque, enquanto eu estava gravando aqui, eu bati a mão aqui na mesa, gesticulando, né? E aí o celular caiu, fez um barulho, e aí eu... no finalzinho da gravação. São as coisas dos bastidores, pessoal. Beleza? Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo, galera. A gente se vê na próxima semana. See you guys. Bye bye.